Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, vamos saber como foi o início dos trabalhos parlamentares de 2023 na Câmara Legislativa. A primeira sessão ordinária do ano teve caráter solene e contou com a presença da governadora em exercício, Celina Leão, que discursou pregando a defesa da democracia e a pacificação do ambiente político. Também vamos saber quem são os deputados distritais indicados para compor a CPI, que investigará os atos antidemocráticos que chocaram a capital federal. Oposição e base do governo buscam um acordo para definir quem comandará os trabalhos. Vamos abordar ainda as iniciativas legislativas para coibir uma prática criminosa, os abusos sexuais cometidos contra mulheres durante procedimentos médicos. E uma reportagem sobre a lei que cria o Programa Distrital de Combate ao Racismo Religioso, uma iniciativa que busca resguardar o direito à liberdade de crença e assegurar o respeito a todos os credos. A defesa da democracia deu o tom da primeira sessão ordinária do ano na Câmara Legislativa. Com caráter solene, o evento contou com a presença de diversas autoridades locais, entre elas a governadora em exercício Celina Leão. Em mensagem endereçada ao parlamento, a governadora enumerou as realizações do GDF ao longo dos últimos 4 anos e fez uma defesa enfática dos valores democráticos vigentes, pregando a pacificação do ambiente político do país. Nenhuma extrema é positiva, nem de direita, nem de esquerda, porque o papel institucional de vocês, que são líderes, levarem essa discussão de pacificação para o Brasil e para o nosso Distrito Federal. Isso é democracia. Isso é termos pessoas que pensam diferente e que vão conviver. Em unidade com a Câmara Distrital, que foi o primeiro poder que eu procurei, nós demos uma resposta para o Brasil e para o mundo. A democracia está de pé, está no nosso Estado e nós temos condição de dar a segurança pública a todas as pessoas que visitam a nossa cidade. Foi uma unidade de forças. Em seu discurso, Celina Leão também afirmou estar convicta de que o governador Ibanez Rocha, afastado do cargo em função de uma decisão do STF, será reconduzido ao comando do GDF. Tenho dito aqui, deputado Wellington, e na nossa expectativa do retorno em breve do governador Ibanez, porque o nosso projeto continua, nem voltarei, porque eu nunca saí da vice, continuei atendendo no gabinete da vice-governadoria o tempo todo. Continuarei a ajudá-lo em todas as missões que a população nos confiou, a mim e a ele, e aos 24 deputados distritais. É certo que as investigações dos atos antidemocráticos terão um papel de destaque na agenda da Câmara Legislativa neste primeiro semestre. Mas os trabalhos parlamentares precisarão ir muito além desse debate, abrangendo inúmeras outras demandas da população. Para garantir que as pautas prioritárias avancem, a governadora em exercício defendeu a celebração de um pacto entre os poderes, fundamentado em muito diálogo e na adoção de uma agenda propositiva. Eu quero fazer um pacto legislativo executivo. Que o Palácio do Buriti seja um local de diálogo para deputados da base, para deputados da oposição. Serão recebidos da mesma forma, com o mesmo carinho, até porque conheço a história de cada um de vocês. O presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington Luiz, endossa a posição da governadora em exercício. Demonstra mais uma vez a sintonia necessária entre os poderes. É isso mesmo, há independência, no entanto há uma harmonia. E é isso que a gente tem pregado. É um momento sensível, é um momento delicado, mas também é um momento para que nós podemos avaliarmos tudo que aconteceu, que a gente possa sair muito maior dessa crise. Então, estamos trabalhando juntos, estamos trabalhando em sintonia e tenho certeza que o Distrito Federal vai virar essa página e a população de Brasília vai esquecer esse passado triste que aconteceu no dia 8 de janeiro aqui no DF.
Avaliar as responsabilidades pelos atos dos dias 12 de dezembro de 2022 e de 8 de janeiro de 2023 será a tarefa da primeira CPI instaurada na atual legislatura da CLDF. Requerida de forma unânime pelos deputados distritais, a CPI dos atos antidemocráticos teve sua composição definida no dia 1º. As investigações da CPI serão conduzidas por 7 membros titulares, cada um com direito a um suplente. As vagas foram divididas proporcionalmente entre as bancadas partidárias. Pelo bloco A Força da Família, os titulares serão a deputada Jaqueline Silva, atualmente sem partido, e o deputado Pastor Daniel de Castro, do PP. Paula Belmonte, do Cidadania, e Pepa, do PP, serão seus respectivos suplentes. Pelo bloco União Democrática, Robério Negreiros, do PSD, será membro titular e Martins Machado, do Republicanos, será seu suplente. O MDB terá Hermeto como membro titular e Iolando como suplente. Joaquim Roriz Neto foi indicado membro titular pelo PL e terá Roosevelt Vilela como seu suplente. O PT indicou o nome de Chico Vigilante como titular e o de Gabriel Magno como suplente. Já o bloco PSOL-PSB terá Fábio Félix, do PSOL, como membro titular e Deise Amarílio, do PSB, como suplente. Dos 7 membros da CPI, apenas 2 são de oposição ao governo. Mesmo sendo minoria, os opositores desejam ficar com pelo menos um dos postos-chave do colegiado, ou a presidência ou a relatoria, para garantir que as investigações sejam conduzidas de forma isenta. Para que a oposição tenha um posto também de destaque nessa CPI. Vai ser um gesto forte dessa casa, demonstrando independência. Por isso a nossa posição. Por isso que nós ontem interrompemos a reunião, que estava construindo um acordo para que a gente tivesse um prazo para construir um acordo. Seria um gesto, não só de generosidade, mas seria um gesto de força do governo, demonstrando que não tem nada a esconder, nada a temer, se nós tivéssemos, por exemplo, o deputado Chico Vigilante como relator ou presidente da CPI. Mas se o jogo é esse, de cartas marcadas, nós estamos fora. A bancada do Partido dos Trabalhadores, nós discutimos ontem, me autorizou, nós vamos encaminhar um expediente. O PT está fora dessa CPI. Não é assim que se faz. Os membros do colegiado chegaram a se reunir 2 vezes para chegar a um acordo, mas ele não aconteceu. Sem consenso, a definição de quem ficará com a presidência e a relatoria da CPI, que deveria ter acontecido no último dia 2, foi adiada para o dia 7 de fevereiro. Decisão que agradou opositores e governistas. A gente percebeu que a gente não tinha o amadurecimento para fazer essa deliberação no dia de hoje, porque vão ter que consultar as lideranças da casa, os deputados, alguns que não estão presentes aqui, e aí, para que esse consenso possa ser construído, para que não haja uma defecção na Comissão Parlamentar de Inquérito, houve uma proposta para que a gente reunisse na terça-feira, 14 horas, para a eleição da mesa e a indicação da relatoria. O nosso compromisso, presidente, é que essa CPI seja instaurada. É o compromisso de todos. Não tem recuo na instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os atos antidemocráticos. Ninguém está postergando em função de não querer investigar, mas aqui é uma casa que é plural e a gente tenta buscar um entendimento. Nada mais natural de que todos queiram estar em posições estratégicas da CPI e digo que é importante esse adiamento para que a gente possa, certamente, na terça-feira, definir o presidente, o vice-presidente e quem será o relator. E espero e torço para que haja um entendimento que é o melhor para a casa e o melhor para a sociedade. Eu acredito que, embora a população espera que a criação dessa CPI e o desenrolar dela tenha uma certa celeridade, é mais importante a gente fazer com que a composição seja feita de uma forma que não existam questionamentos futuros, questionamentos de parcialidade ou de falta de representatividade. Eu quero parabenizar esse início de conversa nossa, acho importante, nós vamos buscar o consenso e eu tenho certeza, se Deus quiser, que na terça-feira nós chegaremos num acordo que será bom e daremos uma grande resposta para a sociedade.
O início dos trabalhos legislativos também contou com forte componente emocional. Diversos deputados distritais aproveitaram a estreia em plenário para relembrar as trajetórias pessoais que os trouxeram à CLDF. Foi o caso de Max Maciel. Cria da periferia de Ceilândia, ele destacou os obstáculos que os moradores da região precisam superar para conseguir sucesso e se comprometeu a atuar para mudar esse quadro. A nossa pauta vai além do discurso, vem da necessidade de descentralizar a cidade pela lógica da periferia e não mais pelo centro. Debater o transporte público quanto direito social e não mais cota remunerada do empresariado. É debater a saúde enquanto bem viver, qualidade de vida e não ausência de saúde. Cultura, esporte, cidadania estarão nos nossos projetos e agendas. Mas queremos aqui discutir o orçamento da cidade, a distribuição equânime pelas nossas cidades, que muitas ainda são reconhecidas como dormitórios. Essa casa sentirá a necessidade de incluir nos debates a participação popular, ainda mais daqueles que sequer atravessaram a porta dessa casa. E aqui, com orgulho e emoção, ciente da responsabilidade de quem viveu na Ceilândia dos anos 80 e não morreu. Que encarou as dificuldades dos anos 90, Jordan. E começou a militância no ano 2000. Filho de nordestinos que vieram ajudar a construir essa cidade, mas foram chamados de invasores. Não de trabalhadores. E foram colocados a 26 quilômetros de distância do plano original. O discurso de Max Maciel causou comoção entre os demais parlamentares. Max, eu tenho certeza que você fala por muito de nós. Eu sou filho da periferia, sou filho de pobre, sei muito bem do que você está falando. Suas palavras me representam de uma forma que talvez você não imagine. Nossas bandeiras talvez não acabaram politicamente não sendo as mesmas, mas você fala por mim, você me enche de orgulho e eu quero que você conte muito com a gente nessa casa, porque é isso mesmo, você tem que representar, nós temos que representar aqueles que mais precisam. Eu me empolguei e emocionei com o discurso do Max Maciel, porque não tem como a gente não lembrar das nossas origens, presidente. Temos na nossa mão uma ferramenta extraordinária. E lembrando de onde nós viemos, nós não temos outro caminho a não ser fazer com que pessoas tenham as oportunidades que nós tivemos. A trajetória de Max Maciel encontra ecos na da deputada doutora Jane. Também de descendência negra e nascida na periferia, ela deseja ser exemplo de representação e respeito. Eu sou a preta de periferia e que fui polícia. 23 anos da minha vida e fiquei na rua abordando pretos e pobres. Mas numa insistência em fazer a coisa certa, em ser honrada, em respeitar o cidadão que está de lá, exercitar o respeito é uma das coisas mais difíceis de se fazer na vida. E a gente tem que treinar isso todos os dias. Então, o parlamento é o lugar. Exercitar o respeito em relação aos pares, exercitar o respeito em relação à população que espera de nós. E de muitas coisas que eu queria dizer, eu vou deixar uma. O meu mandato vai ser um mandato de representação. A regularização fundiária é a bandeira de Rogério Morro da Cruz. Morador de São Sebastião, o parlamentar vai defender mais serviços públicos para as áreas urbana e rural. Nós queremos que os companheiros aqui, nessa Casa de Leis, possam nos ajudar, que o próprio governo do Distrito Federal possa ajudar São Sebastião. Ontem mesmo eu estive conversando com a nossa governadora em exercício, pedindo clemência, pedindo para que possa reunir todas as secretarias do Distrito Federal, tanto a nova CAP, quanto o próprio DR, né, para que possamos aí levar dignidade para os moradores do Morro da Cruz, Zumbi dos Palmares, Residencial Vitória, um bairro antigo que precisamos criar projetos para levar melhorias de dignidade, né, saneamento básico para esses bairros. Quero aqui contar com o apoio de todos os companheiros, para que possamos regularizar toda aquela região, uma região sofrida, uma região que a população clama por dignidade.
As denúncias de uma série de abusos sexuais sofridos por mulheres durante procedimentos médicos no Brasil chocaram o país e repercutiram no noticiário nacional. Os casos aconteceram em julho de 2022 e janeiro deste ano. Os autores dos crimes? Os anestesistas. Os 2 casos foram registrados no Rio de Janeiro. Os médicos foram presos. Mas as denúncias despertaram na sociedade um debate sobre a importância de garantir um acompanhamento especial durante procedimentos médicos que necessitem de algum tipo de anestesia, especialmente para as pacientes mulheres. No Distrito Federal, algumas leis já trazem algumas garantias. A Lei 6.144, de 2018, institui a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, que considera ofensa impedir que a mulher grávida ou parida seja acompanhada por pessoa de sua preferência. A Lei 7.062, de 2022, dispõe sobre o direito de toda mulher ter um acompanhante, uma pessoa de sua livre escolha, nas consultas e exames, inclusive ginecológicos, nos estabelecimentos públicos e privados do DF. Para o deputado distrital Robério Negreiros, é preciso avançar. Ele é autor de um projeto de lei que propõe acompanhamento obrigatório de uma profissional de saúde mulher durante procedimentos que utilizem sedativo ou anestesia que induzam a inconsciência de pacientes. Colocarei como prioridade do nosso mandato nesse primeiro semestre a aprovação desse projeto, que é justamente dando à paciente mulher o direito de ter na sala, que envolve anestesia, a questão de indução do sono em relação a algum procedimento médico, de ter necessariamente, de uma forma obrigatória, uma profissional de saúde do sexo feminino, acompanhando, dando segurança a essa mulher que, porventura, tenha o atendimento de um médico do sexo masculino na área da anestesia. Para as mulheres moradoras de Brasília, a medida traria mais segurança. Eu acho muito bom, porque isso dá segurança na mulher, né? Para fazer a anestesia, a gente se sente mais segura. Tudo que for garantia para a mulher é válido, sim. É realmente necessário, não só a mulher, como qualquer pessoa, ter um acompanhante do lado. Toda lei que favorece a segurança do cidadão, quanto mais seguro, né, os projetos para que evite uma negligência médica, eu sou favorável. Eu acredito que a maioria da população é favorável a esse tipo de legislação. Eu acho pouco triste ser necessário que isso tenha que acontecer, mas devido às denúncias recentes, assustadoras, eu acho que é uma medida de emergência que é válida. A advogada especialista em direito médico e da saúde, Lívia Ferreira, explica o que as mulheres devem fazer em casos de suspeita de abuso em procedimentos médicos, seja ele físico ou emocional. A mulher tem que procurar seus direitos. Dependendo do nível do assédio ou da violência que ela sofreu, ela pode registrar um boletim de ocorrência na delegacia da mulher. Se for uma coisa, um assédio menos violento, que não gere violência, mas somente uma reparação, ela pode procurar um advogado especialista em direito médico e da saúde para buscar uma indenização civil. Quando acontece alguma coisa nesse sentido, o profissional está sujeito a responder em várias instâncias. Ele pode responder no aspecto penal, ele pode responder no aspecto civil, uma indenização, e pode responder perante seu conselho de classe também. Então, tem várias medidas e várias consequências quando acontece uma coisa desse tipo. Está na Constituição. A liberdade de consciência e de crença é um direito de todos. Mas como ser livre quando sua fé não é respeitada? As religiões de matriz africana e dos povos originários são as principais vítimas de intolerância e racismo. No Brasil e, sobretudo, no Distrito Federal, as religiões aí afro-ameríndias, então, sobretudo, os povos de terreiro, tanto de registro de situações de violências de direitos humanos e também a destruição dos seus templos, né, dos seus símbolos, são essas religiões afro-ameríndias. Aqui na Subdi, né, via o comitê e a própria coordenação, e
das denúncias que são oriundas, do Disque 100, de outras portas, né, de registro de denúncia, 80% diz respeito a situações de violações de direitos e discriminação envolvendo aí os povos de terreiro, né, as religiões afro-ameríndias. Para coibir essas situações, já está em vigor a lei que cria o Programa Distrital de Combate ao Racismo Religioso, de iniciativa do deputado Fábio Félix. A norma propõe colocar em prática o principal desejo dos praticantes das religiões de matriz africana, uma relação de harmonia entre todos os credos. Eu não falo nem tolerância, respeito. Ninguém quer ser tolerado. O que a gente pede é respeito. Respeito. Respeitou, está tudo certo. É o que está fora, respeitar o que está dentro. E o que está dentro, respeitar o que está fora. É respeito, né? Eu não vou arrumar uma animosidade nem com o pastor, nem com o padre. Por quê? Porque eu respeito. O autor da lei esclarece os objetivos e as garantias da nova legislação. Primeiro, com uma lógica preventiva, pedagógica, dando diretrizes nas políticas públicas, trazendo reflexão, orientando o governo a fazer campanhas de comunicação em relação ao tema e, segundo, também multando e punindo quem cometer racismo religioso. Então a ideia é que haja multa para entidades, para o setor privado, né, para estabelecimentos comerciais, os servidores públicos que cometerem ação também de racismo religioso podem responder procedimento administrativo. Então ela vem com essas duas lógicas, que é a pedagógica, mas também a punitiva. O passado escravagista do Brasil explica o preconceito contra as religiões de matriz africana. Questão racial, tá? É uma religião de preto, é uma religião de resistência, é uma religião de povos que vieram escravizados, né? E que sempre foi visto à margem da sociedade. E tudo que eles julgam ser à margem da sociedade merece perseguição. Desde 2016, uma delegacia especializada investiga casos de preconceito racial e religioso. A gente não recebe todos os dias uma denúncia específica sobre o racismo religioso. Como eu disse, às vezes vem de uma forma muito sutil, né? Esse racismo, essa discriminação, essa intolerância. Eu não gosto muito da palavra intolerância, que presume-se que você tem que tolerar, não, precisa ser respeitado, né? Quando essa pessoa procura a delegacia, ela não está contando só aquele fato daquele dia. Ela está contando toda aquela história dela ao longo da sua vida, que foi discriminada, foi olhada de rabo de olho, né? Aquela olhada ali que tá de julgamento, ela foi não aceita nos lugares por causa das suas vestimentas. Então, esse acolhimento, entender, fazer uma escuta, uma oitiva cuidadosa, de uma forma amorosa, sem julgamento, que a gente chama aqui da não revitimização, esse é um papel também da delegacia. De acordo com Sueli Vieira, a lei vai contribuir com a prevenção, a educação e o enfrentamento dessas situações. Ela traz um aspecto, né, de fortalecer algumas ações que a gente já tem conduzido aqui, que é a perspectiva aí, né, de fomento, aí, termos de fomento, a perspectiva educacional, a perspectiva de capacitação aí de profissionais que trabalham tanto na formulação de políticas públicas e também no atendimento na ponta. Eu acho que ela traz aí um significado de um compromisso do Estado e da sociedade enquanto decisão de reparação e enfrentamento das situações aí de violências que essas religiões, essas pessoas já são submetidas aqui. Em caso de descumprimento, a lei prevê o pagamento de multa de R$ 500 a R$ 10 mil para estabelecimentos comerciais e pessoas físicas, e de R$ 20 mil a R$ 100 mil para pessoas jurídicas de direito privado. Servidores públicos poderão ser punidos por ato discriminatório ou ofensivo, após a abertura de processo administrativo disciplinar. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.